Olá, meus queridos alunos. Neste vídeo aqui eu vou estar falando sobre a lei de Steve e o teorema de Pascal. São dois assuntos muito importantes que vão abordar a hidroestática, que seria uma parte em que a gente vai estudar fluidos, líquidos e gases que estão em repouso, que seria a parte da lei de Steve. Já o teorema de Pascal a gente vai estudar um pouco sobre como vai funcionar sistemas onde nós vamos ter uma prensa hidráulica e nós teremos um líquido se movimentando. Então aí já vai ser uma hidrocinética ou uma hidrodinâmica, que também pode ser chamada assim. Dentro aqui da lei de Steve, eu também vou falar sobre os vasos comunicantes. Vasos comunicantes, que vai nos dar brecha para entender o teorema de Pascal. Então bora lá. Então, para entendermos a lei de Steve, vamos imaginar que a gente tem aqui uma espécie de uma caixa d'água, cheia de água, óbvio. E dentro dessa caixa d'água a gente vai ter alguns pontos para a gente analisar. Vou ter um ponto A, vou ter um ponto B aqui que a gente vai colocar que ele está na mesma profundidade do ponto A. E um outro ponto C que está mais aqui em cima. Nestes pontos vai existir uma pressão sobre esses pontos, dada pelo líquido. Então aqui no ponto A a gente vai ter meio que uma coluna, deixa eu fazer isso em branco, acho que vai ficar melhor. A gente vai ter uma coluna de água em cima do ponto A. Como o ponto A e o ponto B estão na mesma profundidade, essa coluna nos dois vai ter a mesma coisa. Tá meio tortinho aqui, mas dá para entender. E no ponto C a gente vai ter uma coluna menor ainda. Então essa coluna ela vai exercer uma força, uma pressão sobre esses pontos. Na verdade essa pressão ela está em todas as direções, não somente para baixo. Entretanto, como o C está mais raso, essa pressão exercida sobre o C é menor. Se a gente representar a pressão por um P grande, nós podemos falar que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. E no caso elas são maiores do que a pressão no ponto C. Uma vez que no ponto C a profundidade é menor, então a coluna de água em cima do ponto C ela é menor. É observável que essa pressão ela vai depender de três coisas. A densidade do líquido vai ser diferente se você está dentro da água, ou dentro do mercúrio, ou dentro de um aço derretido, ou do óleo. A altura da coluna da água, isso ficou óbvio aqui na nossa explicação, porque o C, como ele tem a altura menor, ele tem a pressão menor. E da gravidade. Porque se você coloca água assim na Lua, a força que vai empurrar essa água para baixo é pouca, em comparação com a gravidade terrestre. Então a pressão de um líquido ela vai ser dada pela densidade, a gente vai usar uma letrinha ρ, altura uma letrinha h, e a gravidade vai ser a aceleração gravitacional, que é g. Então é ρ, g, h. Bom, se quiser também pode trocar esse ρ por o d de densidade. Mas você que sabe, essa densidade na verdade é até massa específica, porque a gente está falando especificamente de uma única substância. Um fato muito importante para a lei de Steve é que quando consideramos a pressão dentro de um líquido, acabamos deixando de considerar que o ar, toda a atmosfera terrestre que está em volta do nosso planeta, também exerce uma pressão sobre nós. Então, quando você está a nível do mar, como essa seta aqui representa, existe uma coluna de ar muito grande sobre você. E ela faz uma pressão, acredite, como se fosse mais ou menos 1 tonelada sobre seu corpo. É bastante coisa. Mas quando você vai em maiores altitudes, essa pressão diminui, porque a coluna de ar é menor. Então, um fato muito observável quando nós vamos
para montanhas, como o pico, né? Os picos que tem na parte alta de Itatiaia, é que o biscoito de Fandangos, né? Ruffles ou Doritos, de acordo com a sua preferência, aqui, né, na parte baixa, nós temos que o saquinho ele não fica tão estufado, a gente consegue apertar um pouco ele. Ao chegar lá em cima, se você levar um saquinho, né, desses biscoitos, e você não abrir ele, você vai perceber que lá ele vai estar mais estufado. Assim como o protetor solar. Aqui embaixo a gente precisa apertar o protetor solar para ele sair do vidrinho dele. Lá ele sai espontaneamente, sozinho. Por quê? Não existe muita pressão para fazer com que o protetor solar fique preso lá dentro. É assim como também nós não teremos essa pressão fazendo com que o saquinho de Ruffles, né, do Fandangos, fique mais preso, mais pressionado. Então essa pressão atmosférica, ela existe e ela nos segura. Ela impede que o nosso corpo simplesmente exploda, né, porque dentro de nós existe uma pressão muito grande. Então, porém, o ar, né, essa pressão atmosférica, acaba equilibrando e nós temos o nosso corpo como nós conhecemos. Uma boa aplicação da pressão atmosférica é o uso do canudinho. Quando você suga o canudinho, aqui dentro da sua boca você cria uma área de baixa pressão. Essa área de baixa pressão ela vai acabar sendo contra a pressão atmosférica, que eu vou chamar aqui de PATM. Então a pressão atmosférica vai empurrar o líquido para baixo, esse líquido vai entrar pelo cano, literalmente, e vai para a sua boca. Então o movimento desse fluido nada mais é do que uma diferença de pressão. Um outro caso bem interessante, né, é visto também no desenho do Pica-Pau, famoso desenho, né, o episódio que ele rouba o combustível, rouba a gasolina. Neste caso, a gente pode ver que esse desenho é fisicamente correto. Então a gente tem que imaginar que aqui está o tanque, né, ó, o tanque do combustível está aqui. Então quando o Pica-Pau puxa, ele estimula, né, ele cria aqui uma baixa pressão. Vou fazer uma seta mais para cá. Uma região de baixa pressão na sua boca. Essa região de baixa pressão vai contra uma região de uma pressão maior aqui, ó. Então, vamos chamar de alta pressão. Então, sempre o líquido, o fluido, ele vai fluir para onde ele tem baixa pressão. Então, novamente aqui a gasolina ela sairia do tanque e entraria pelos canos. Né? Para não engolir, quando ele sente a aproximação, o que ele faz? Ele vai colocar, aqui no caso ele está colocando no carro dele, né? Não é a continuação da cena, mas ele coloca em um ponto mais baixo. O Pica-Pau é inteligente quanto a isso. Por quê? Porque o líquido, como a gente viu na Late Steve, depende da altura, pressão dele. Então neste caso aqui, a gasolina do carro à esquerda, o tanque vai exercer uma pressão maior do que esse aqui embaixo. Antes de existir qualquer bomba para esvaziar a piscina, se esvaziava a piscina dessa maneira, a piscina, né, de montagem de plástico, porque criava-se uma região de alta e aqui baixa pressão. Então essa diferença de pressão vai fazer com que o fluido se desloque. Fluido, quando eu falo, é líquido ou gás. Um outro assunto muito importante para tratar sobre pressão em fluidos é os vasos comunicantes. Então nós vamos ter aqui duas caixas, né? Pode pensar em duas caixas de água, cilindros. Vamos considerar aqui que eles estejam abertos, os dois. Se a gente for analisar eles com o mesmo líquido, se os dois estivessem cheios de água, nós teríamos que a água estaria nivelada dos dois lados. Mas isso não é muito legal, não. O mais interessante é quando nós analisamos e nós incluímos um outro material no meio. Então vamos supor aqui que eu coloque água e eu acrescente óleo.
Então uma coisa muito importante se notar é que o óleo vai ficar um nível acima da água, porque o óleo, falando óleo de cozinha, né, ele vai ter a densidade menor do que da água. Então, né, lembra que a densidade a gente usa ρ, então a densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então quem tem menor densidade vai ficar mais em cima. Se eu pegar um ponto bem no desnível aqui, na verdade poderia ser qualquer ponto, vou chamar de ponto O, ponto do óleo, nivelado aqui com o ponto da água. Vou colocar essa água um pouco mais para cima, fica melhor para a gente entender, mas ela está abaixo do óleo ainda, isso é importante. E aqui eu vou ter um ponto A, que vai ser o ponto da água. Então a pressão sobre esses pontos, elas vão depender de uma altura H, H da água e H do óleo. E da densidade da água e do óleo, como eu já escrevi aqui. Então esses dois pontos, tanto a pressão no ar, tanto a pressão na água, no óleo e na água, né, na verdade, serão iguais, porque são pontos nivelados, estão numa mesma altura. Então, se eu abrir a fórmula aqui usando a equação de Steve, considerando que os dois tubos estão abertos, então a gente vai ter pressão atmosférica sobre os dois. A pressão atmosférica no ponto A, a pressão total no ponto A vai ser a pressão atmosférica, mais a pressão do líquido A, né, que pode ser dado pela lei de Steve, né? Rho da água, o G que é o mesmo para todo mundo, vezes a altura da água. É igual a densidade no óleo. A gente vai seguir a mesma ideia. No ponto O a gente vai ter a pressão atmosférica mais densidade do óleo, o G, vezes H do óleo. Como eu tenho pressão atmosférica dos dois lados, adivinha lá? Corta. Então eu vou ter ρA, GHA é igual a ρO, GHO. Como eu tenho G dos dois lados, corto também. Então nesses casos de vasos comunicantes, nós teremos a pressão, aqui a densidade do líquido A, vezes a altura do líquido A, não precisa ser exatamente óleo, aqui é só nosso exemplo, mas a densidade do líquido O, vezes a altura do líquido O. Então isso aqui vai ser possível resolver os problemas de vasos comunicantes, onde os dois lados estejam abertos ou fechados, mas porém, nunca um aberto e o outro fechado. E uma grande aplicação para essa ideia de vasos comunicantes é o princípio de Pascal. Acho que no começo eu falei teorema de Pascal, né? Falei um pouquinho errado. É o seguinte, aqui nós teremos uma prensa hidráulica, que são os elevadores hidráulicos que são usados para levantar carros. Então de um lado a gente vai poder aplicar uma força F1, e esse carro aqui ele vai aplicar uma força, peso no caso dele, né, mas uma força F2. E no caso aqui, os dois pistões, acho que é assim que fala pistão no plural, eles vão possuir uma área. Então aqui eu vou chamar de área 2 e aqui eu vou chamar de área 1. Sabe-se que a pressão, qualquer pressão, ela é força dividido pela área. Entretanto, porém, todavia, a pressão exercida desse lado, que eu vou chamar de P1, é igual à pressão que vai ser exercida do outro lado. Então, dessa maneira, nós teremos que o P1 é igual a P2. Porém, o P é força sobre a área. Então, a gente chega que a força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Então, isso aqui é o princípio de Pascal que nos permite entender o funcionamento da prensa hidráulica. Então por esse vídeo é só. Fique ligado agora no outro vídeo com exercícios.